Fala aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal. Eu sou Inception7, criador de conteúdo aqui no YouTube e no Twitch. Nós fazemos stream todos os dias a partir das 19 horas, lá na twitch.tv/Inception7. E deixe seu follow também no nosso Twitter, @Inception7_. Voltamos hoje com mais um podcast e hoje nós queremos falar sobre práticas que você precisa modificar em seu canal do Twitch. Se você não fizer isso dentro de um ano ou um ano e meio, o seu canal irá morrer. Muito bem, pessoal. Há cerca de 5 anos atrás, o que existiam eram os streamers e os viewers. Após algum tempo, foram criadas as categorias de games. Nessas categorias de games, você poderia se destacar, porque a relação viewers e streamers era a ponto de que os views poderiam te achar nessas categorias de games. Na Twitch, o que importa para você se destacar é estar pelo menos na primeira linha. Com a criação das categorias de games, os grandes streamers ficaram nos jogos mais populares, mas existiam as categorias de games um pouco menores, a qual os streamers pequenos poderiam se alocar nessas categorias pequenas de jogos, e assim você poderia estar em destaque, pelo menos naquela categoria de game. Dessa forma, os viewers referentes aos jogos achariam você, porque você estaria na primeira fila dessa categoria. Um pouco depois, cerca de 2015, 2016, essas categorias grandes de jogos, League of Legends, Fortnite, começaram a ficar saturadas. Não era mais possível para um streamer pequeno se destacar nessas categorias. Mas ainda existiam categorias um pouco menores, como Path of Exile, Magic the Gathering. Nessas categorias ainda era possível se destacar. Nos últimos 2 anos da Twitch, cerca de 2018, 2019, todas as categorias da Twitch começaram a ficar saturadas. Recentemente nós tivemos um exemplo onde a categoria de game Stardew Valley teve uma atualização, a atualização 1.4, e você pode ver nessa categoria streamers com 700 a 900 mil seguidores aparecendo na categoria do Stardew Valley com 6 mil viewers. Um streamer pequeno que tem o hábito de fazer stream na categoria Stardew Valley não tem como competir com um streamer de 800 mil seguidores que aparece na categoria com 5 mil a 8 mil viewers. Então, mesmo nas categorias pequenas, você ainda passa pela questão da saturação. Diante desse problema, diante dessa questão, o que nós vamos fazer? Você que está começando agora, você que ainda tem um canal de pequeno a médio, o que você pode fazer para lidar com essa situação? Quais são as práticas e os métodos que nós temos que adotar para que o nosso canal não morra durante o período de 2020 e 2021? Temos que destacar também que, ao longo dos anos, o comportamento da plataforma também mudou. Anteriormente, no começo, fazendo longas streams, por volta do 2015, 2016, fazendo longas streams, você conseguia se destacar. Porque o streamer que estava no top da categoria, ele eventualmente iria sair para dormir. E quando ele fizesse isso, você pegaria o topo dessa categoria. Mas hoje o que você tem é que quando esse streamer que está no topo da categoria que você está jogando sai para dormir, um outro streamer grande entra no lugar. Então você nunca consegue pegar o topo da categoria, ou raramente você consegue pegar o topo da categoria a qual você joga, porque tem sempre um outro streamer que está entrando justamente no vácuo desse streamer para ocupar o primeiro lugar. Que é o que nós falamos anteriormente. Todas as categorias da Twitch estão saturadas. E o que nós vamos fazer para resolver essa questão? Essa é a pergunta que nós precisamos pensar para o ano de 2020. O que é necessário fazer para resolver essa questão? A primeira coisa que nós precisamos entender é que o nosso comportamento precisa mudar, certo? A estratégia que nós utilizávamos anteriormente de fazer longas streams de 8 a 10 horas não funciona hoje. Então, o nosso comportamento precisa mudar. O que a gente precisa fazer eventualmente para que essa situação se resolva? Para que a gente consiga ter crescimento na Twitch e consiga ter o sucesso que a gente almeja no nosso canal? Bom, eu proponho o seguinte. O que eu vejo grandes streamers fazendo é o seguinte: menos streams, mas isso não significa que você vai trabalhar menos. Streams em torno de 5 a 6 horas, porém nesse tempo offline você precisa atuar em outros canais. A Twitch ela não tem essa questão de discoverabilidade, né? Discoverability, que é a capacidade de você ser descoberto. Com os canais saturados, não está sendo mais possível que você chegue em alguns momentos na primeira linha e esteja em destaque. Então, como que você vai colocar o seu canal em destaque? Você precisa de alguma forma criar público. Para criar público, você precisa utilizar
as mídias sociais que estão fora da Twitch, como o YouTube, principalmente, o Instagram, o Twitter. Você precisa construir um público fora da Twitch e trazer esse público de fora da Twitch para dentro da Twitch. Eu proponho o seguinte, que é o que eu tenho feito, que é o que nós estamos fazendo agora, criar vídeos no canal de YouTube narrativos, vídeos em relação ao conteúdo que você joga, vídeos em relação a um tema que esteja em alta, porque o segredo para que você consiga um público é que você faça alguma coisa peculiar, alguma coisa diferente. Eu acredito que todo streamer tem alguma coisa que os outros streamers não têm, e você precisa encontrar isso que você tem e trazer para dentro da Twitch. Uma das estratégias que os grandes streamers costumam utilizar, por exemplo, é observar o que está saindo e o que potencialmente irá fazer sucesso ao longo dos 6 meses ou um ano. Grandes streamers costumam fazer isso. E você precisa se tornar a autoridade desse assunto. Por exemplo, vamos supor que lance um jogo, dentro de 3 meses irá lançar um jogo. Então você precisa automaticamente estudar esse jogo, criar conteúdo no YouTube, narrativo e explicativo a respeito desse game e trazer essa live stream para dentro do seu canal. De forma que você tenha uma das melhores e mais apuradas informações a respeito desse jogo. Dessa forma as pessoas irão procurar o seu canal do YouTube. E dessa forma as pessoas irão cair no seu canal da Twitch. Então você precisa ser o primeiro naquele assunto, precisa possuir a informação mais apurada nesse assunto e se tornar a autoridade, a referência daquele assunto, para que as pessoas, quando pensem naquele jogo, pensem no canal do i7 e pensem no canal do Twitch da i7. Dessa forma, você se torna um broadcast que possui algo peculiar e único que ninguém mais faz. E é dessa forma que você se destaca nas mídias sociais e é dessa forma que, consequentemente, você vai criar o seu público. Você não vai conseguir ultrapassar streamers que já são grandes, mas mesmo que eles entrem na sua frente, você já vai ter o seu público selecionado. Então você já vai ter a sua média de average viewers que pertence a você e que gosta de assistir ao seu canal. Eu tenho certeza que existe em cada broadcast essa capacidade de fazer algo nesse level. Você só precisa encontrar essa coisa que você tem, que é única, e trazer aqui pro Twitch. É isso, pessoal, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Por ano de 2020, nós precisamos mudar as nossas maneiras de atuar aqui na Twitch, de atuar nas redes sociais, e precisamos fazer isso logo, antes que nós não consigamos mais o crescimento para o nosso canal do Twitch. Eu sou o Inception7, esse é mais um podcast do nosso canal. Lembrando que nós fazemos stream todos os dias a partir das 19 horas lá na twitch.tv/Inception7. Um forte abraço e espero ter ajudado de alguma forma. Fui!